meu nome é Denise, eu sou membro da Igreja Batista Ebenezer e você talvez não me vê muito porque eu estou em missões, eu sou missionária da Jocum, agora há 5 anos já aí na lida e por isso que vocês não me veem muito na igreja, provavelmente, mas é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer poder falar da palavra de Deus e poder compartilhar aquilo que Deus tem feito e o que Deus quer que a gente entenda sobre a palavra dele. Eu gostaria de começar orando e se você puder aí fechar os teus olhos ou estar num ambiente aí que você possa se concentrar nesse tempo para a gente ver o que Deus tem para contar para nós no dia de hoje e ministrar os nossos corações. Amém? Então vamos começar orando. Deus, muito obrigada por esse momento, obrigada por tu estás com a gente, tu estar com a gente. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque a gente pode estar nesse momento adorando ao Teu nome, cultuando ao Teu nome, mesmo à distância. Obrigada por essa tecnologia que nos permite a isso. Nós pedimos que o Senhor venha quebrantar nossos corações hoje, trazer discernimento, trazer sabedoria e me ajude, Deus, também, a que eu possa explicar aquilo que o Senhor me trouxe e poder compartilhar com os meus irmãos essa palavra que gera vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, pessoal? Então, vamos lá. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o que aconteceu hoje, na verdade. E aí, tudo foi acontecendo e Deus pediu para eu compartilhar. Hoje de manhã, eu estava orando ao Senhor e pedindo a Ele que Ele me direcionasse em relação ao que eu deveria comunicar nessa noite, que eu deveria ministrar. E durante a minha oração, eu estava ali orando, Deus, obrigada por tudo, obrigada pela tua palavra, por quem o Senhor é e tudo mais. E estava ali com Ele, com Deus, ali e tudo mais. E aí eu lembrei de uma coisa. Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu estava orando também no momento de meditação, no momento de estar com Deus. Sabe aquele tempo que você tira, que você lê a Bíblia, que você escreve algumas coisas naquele seu caderno e tudo mais. E eu orando e conversando com o Senhor, escrevendo ali, eu pedi algo ao Senhor. Eu pedi que o Senhor fizesse algo para mim. E Ele me respondeu assim: você não está pronto. Aí, eu fiquei mais ou menos, sem exageros, uns 10 minutos parada assim. Como assim eu não tô pronta? Que tipo de pecado eu lá tenho? Ou o que está acontecendo que eu não tô pronta? Como assim eu não estou pronta? Mas tá, deixei aquilo passar, eu fiquei até meio ressabiada, fiquei meio de cantinho assim, não queria muito entrar nesse assunto de novo, sabe? Quando você tá ali com Deus e você não quer mais falar sobre alguma coisa. E aí eu deixei passar e acabei esquecendo do que ele tinha falado. Também não era uma coisa assim que, né? Enfim. E hoje me veio isso. E eu assim... Mas por que eu não tô pronta? E orando ao Senhor eu falei assim, por que eu não estou pronta? O que falta? Qual que é o pecado que eu preciso confessar? O que eu preciso fazer para estar pronta? O que eu preciso fazer para receber aquilo que eu tenho pedido ao Senhor? E Ele me disse que eu tinha vergonha da minha história. E eu tinha medos. E que esses meus medos impediam de muitas coisas acontecerem na minha vida. Foi aquele baque assim que você sente quase que cai. E no mesmo momento, porque Deus não erra. Deus não dá ponto sem nó. Deus não fala uma coisa que a gente não vai entender e a gente vai dizer, não, mas isso não... Foi certeiro. E eu dei aquela parada, eu falei, é verdade, Deus. Eu tenho medos e eu tenho vergonha de muita coisa da minha história. Muita coisa que aconteceu da minha história eu tenho vergonha. E a partir disso ele me falou para eu ler 3 livros hoje. Que foi Gálatas, Filipenses e Colossenses. E ele me disse que o tema dessa mensagem seria não menospreze a sua história.
E eu li todos esses livros, estudei todos esses livros durante todo o dia. Eu tive a oportunidade de estar estudando e podendo ter esse tempo. E tem essa mensagem. Dentro desses 3 livros juntos, a gente consegue juntar e fazer essa mensagem acontecer. Mas antes de a gente abrir, se você já quiser, abrindo em Gálatas, que a gente vai começar por Gálatas, eu gostaria de te fazer essa pergunta, sabe? Você tem vergonha do seu passado? Você tem coisas que te impedem de caminhar porque você vive lá ainda? Você tem coisas que ainda respingam no teu passado, na tua vida, e quando você para e olha, de repente, você está revivendo algo do passado e até se culpando por isso. Você já passou por isso? Você vive isso? Vamos começar lendo em Gálatas, então. Você vai abrir em Gálatas. Eu estou usando Almeida atualizada, a versão Almeida atualizada, tá bom? Você vai abrir em Gálatas 1 mesmo, tá? Se você não sabe onde fica Gálatas, e você sabe onde fica Romanos, aí depois de Romanos, daí vem Coríntios, e aí você vai encontrar Gálatas. Amém? Só um minutinho para vocês abrirem e já vou iniciar. Eu tenho um personagem da Bíblia, personagem não, né? Um autor importante, que é Paulo. E através de Paulo, eu fui muito ministrada com esses textos que Deus me trouxe e disse que era para a gente estar estudando hoje. Porque esses textos, eles vão trazer para nós uma clareza muito grande de graça. E é o que a gente precisa. Paulo me representou muito bem hoje. E ele me ensinou muita coisa hoje, através do Espírito Santo de Deus. Leia comigo em Gálatas 1, 23. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Imagine Paulo, ele era um soldado romano, e ele perseguia os cristãos. Então, se você não está muito familiarizado com a história da Bíblia e tudo mais, só para te dar um resumo, é como se a gente estivesse na igreja, quisesse adorar ao Senhor, mas não podia na época em que Paulo estava. Então, eles eram perseguidos, os cristãos. E Paulo era um cara super famoso, né? Digamos assim. Ele era muito conhecido, porque ele era um dos soldados corajosos que iam, que enfrentavam, que encontravam os cristãos e com certeza faziam atrocidades com eles, porque era proibido você adorar Jesus, você ter outros deuses, né? Então, imagina esse Paulo, imagina o passado de Paulo. Eu e você provavelmente não temos um passado em que você e eu perseguimos pessoas com armas, em que você e eu separamos famílias, em que você e eu fizemos atrocidades realmente. Que nós fôssemos assassinos, por exemplo. Mas esse Paulo conheceu a Cristo. Então, abra comigo ali em Gálatas 2:20. Você vira a página aí e você vai encontrar o 2:20, que diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu vou ler de novo esse 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Você imagina toda a bagagem que tinha Paulo, toda aquela bagagem de dores, de sangue, de terror, de tudo aquilo que ele tinha vivido. Ele tem um encontro com o Senhor
E ele converte o coração dele. O coração, a mente, o corpo todo, ele converte inteirinho. E ele entende. Aqui, nesse 21, ele está dizendo assim pra gente. Que se fosse pela justiça humana, se fosse pela justiça dos tribunais, ou pela gente mesmo, ele nunca poderia vir e servir a Cristo e ser aquele que uma hora era aquele que perseguia, agora é aquele que defende. Como é isso? Ele seria acusado, ele seria linchado, ele seria, enfim, todos os dedos possíveis para ele, na cara dele, dizendo: você é isso, você é aquilo, você fez isso. E ele diz: sabe o quê? No 21 ele vai dizer que ele não anula a graça de Deus. Ele não anula a graça, porque foi a graça que deu redenção para ele. Foi a morte de Cristo que trouxe vida para ele. Porque se fosse pela justiça humana, ele não poderia servir a Cristo. Porque não tem nada que você pode... Não há outra pessoa que pode perdoar pecados. Não há outra pessoa que poderia trazer a redenção se não fosse Cristo. Então aquela pessoa, aquele passado terrível, ela entendeu a graça. Ela entendeu que Cristo é maior que o pecado que a gente cometeu, que Cristo é maior do que o nosso passado, que Cristo é maior e suficiente para nos preencher e nos curar e nos restaurar e trazer a redenção. Amém? Ele me ensinou e me deu uma, né? Uma balançada. Mas seguindo, olha que coisa legal. Se a gente for olhar no 3, em Gálatas 3, do 26 ao 29, a gente vai ver escrito assim, ó. Gálatas 3, 26 ao 29, no mesmo livro que a gente já está lendo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus, irmãos. Olha que lindo. Paulo está dizendo aqui que essa graça, que essa redenção não é só dele. Não é uma coisa que Deus especificamente deu para Paulo. Ele deu para mim e deu para você. Aqui está falando sobre gregos, sobre escravos, sobre liberto. Ele está englobando a todos. Ele está dizendo: essa graça veio para todos, ele morreu por todos. E não há diferença entre Paulo e eu. Entre Paulo e você. Nós somos filhos de Deus mediante a fé. Você que é pai, você que é mãe, vocês têm uma ideia muito boa do que é a graça. Porque quando o seu filho erra, quando o seu filho ele faz algumas coisas que você não gosta, você não desiste do seu filho. Você luta por ele. Você dá o sangue pelo seu filho. Você morreria pelo seu filho, não morreria? Quem explica isso? Que amor é esse? Que graça é essa? E é isso que Cristo fez. Eu estou dando um exemplo para você, para a gente ter mais ou menos uma ideia, mas é claro que é infinitamente maior a graça do Senhor. Mas você que é pai, você que é mãe, sabem o que é escolher todos os dias amar, mesmo que seu filho peque. Somos essas pessoas que pecam, somos essas pessoas que tivemos um passado difícil. E eu quero botar um adendo aqui, inclusive. Muitas pessoas, às vezes, vão dizer que adolescentes, que crianças, que pessoas mais jovens... porque vocês pecaram menos, vocês têm menos tempo de caminhada, vocês não sofreram tanto. A gente tem esses julgamentos, correto? Eu e você, bate o olho, às vezes a gente julga. Ok. Quantas coisas do seu passado que você lembra que te machucaram e te mexeram e vem da tua infância? Quantas coisas ao decorrer da tua vida você vai se deparar e vai vir frases na tua cabeça, perfumes que você... gente que encosta em você e você sente coisas diferentes porque você lembra do que você passou na adolescência.
Não vamos menosprezar a dor do outro. Nós não sabemos o que está lá dentro. Então, se você tem um filho adolescente e ele fala para você que dói, ele fala para você que porque uma amiga não quis mais falar com ele, com ela, e aquilo está mexendo, senta com esse adolescente. Ame esse adolescente, porque aquilo é o mundo dele nesse momento. Aquela é a dor dele nesse momento, e a gente não pode menosprezar. Igualmente para uma criança. Crianças sofrem, nós sabemos que crianças sofrem. Como eu e você, cada um com as suas dores. E as dores são reais. E maior do que tudo isso, maior do que dor, maior que passado, maior que tudo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para me restaurar, que veio para te restaurar, que veio para trazer redenção para a gente. Amém? Ai, Deus é bom. Amém? Continuando, gente. A gente ainda em Gálatas, a gente vai para o 5:1. E esse versículo é lindo. Em Gálatas 5:1 vai dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Permaneceis firmes e não voltais ao jugo da escravidão. O teu passado você foi escravo de alguma coisa, no teu passado você cometeu erros, e o teu passado pode ser hoje, inclusive, pode ser ontem. Não é um passado que eu digo 20 anos atrás, 10 anos atrás. Pode ter sido ontem, pode ter sido há 2 horas atrás. Isso é teu passado, em nome de Jesus. Porque a partir do momento que eu e você entendemos quem é Cristo, a gente se coloca como abertos a uma redenção, abertos a uma transformação gerada nele, nós temos a liberdade. Uma liberdade que não é como a gente imagina. Mas é uma liberdade de ser quem a gente é, sem ter medos. É uma liberdade que me ajuda e te ajuda a enfrentar o dia a dia. Aqui ele fala, permaneceis, pois, firmes, porque não é fácil. Eu estava assim hoje, deu flashes na minha cabeça de coisas do passado que eu já superei, que já passou, mas vem de novo e diz, você é essa menina, você é mentirosa, você é manipuladora, você é invejosa, você, aqueles dedos. É passado. Já passou. Eis que tudo se fez novo. É isso que Cristo faz. Ele restaura a gente. Eu li uma frase esses dias, olhando no Instagram, mexendo ali, eu vi num stories. Uma menina postou que ela precisava fazer um vídeo, ou ela precisava escrever algum texto, dizendo quem ela era agora. Porque quem conheceu ela há alguns meses atrás já não a conhece mais. E essa frase me impactou e muito. Porque muitas vezes, no ambiente que a gente está, parece que se a gente for transformado, a gente vai ser mais julgado ainda. Parece que se a gente, se deixar transformar e ser outra pessoa, nós vamos ser julgados. Ah, mas tu fazia isso. Mas você não sei o quê. Ah, agora tá dando um de santo. Então nós temos, de todos os lados, nós temos o nosso passado gritando, nós temos pessoas que nos conhecem vendo a transformação acontecendo na gente e elas não sabendo lidar às vezes com isso. Então nós temos muitos ataques, querendo ou não. E Cristo não está dizendo aqui, na sua palavra, Deus não está falando pra gente assim, esqueça ou jogue fora o seu passado. Tudo que você passou e tudo que você viveu, não quero usar agora nesta nova vida. Pois a nova vida agora é uma folha limpa e o seu passado, esqueça. Não está escrito isso aqui. Não está. Está escrito para a gente conseguir caminhar mesmo sabendo que doeu. Que a gente entregue essa dor a Deus. Que a gente viva com Ele uma nova história. Não anulando a história do passado. Mas como Paulo mesmo mostrou, todo o passado dele sendo glorificado para a glória do nome de Deus.
Porque é quando tem uma comparação que a gente vê a transformação. Amém, irmãos? Então, algo que a gente aprendeu aqui e que a gente viu nesse livro de Gálatas é a gente não deve ter vergonha do nosso passado, mas a gente precisa usar o nosso passado e saber que ele foi base para o que hoje nós somos. Como Paulo, ele se deixou que Deus glorificasse através dele, se glorificasse através dele. E ele não ficou parado pensando no que ele tinha feito. Ele falou, a graça me salvou, a graça me redimiu, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, resgatador. Ele me tirou daquele ambiente que eu estava. E hoje eu sou livre nele. Amém? Somos livres nele. Deus é bom. Seguindo, gente, ele fala também em Filipenses. Como eu falei para vocês, são 3 livrinhos, né, que ele trouxe. Você vai folheando sua Bíblia, vai ter Efésios. Depois de Efésios, nós vamos encontrar, vamos lá, Filipenses, tá? É bem pertinho. Você vai abrir em Filipenses 3, por favor. Filipenses 3. Nós vamos ler o 13 ao 14. Amém? Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo para você e eu anularmos o nosso passado. Ele está dizendo para a gente seguir adiante. Passou. Seguimos para o alvo. O alvo não está atrás de nós. O alvo está na frente. Você já deve ter visto aqueles homens com aquelas flechas, com aquele alvo redondo, aquele círculozinho no meio. Ele não está nas nossas costas, ele está à nossa frente. Ele está à sua frente. O alvo é para frente, o alvo não é para trás. Não é sobre anular o passado. É sobre esquecer algumas coisas para dar lugar às coisas novas. Esquecer não significa que você nunca mais vai lembrar. Esse esquecer significa que você vai caminhar e aquilo não vai te guiar. Esquecer significa que você vai perdoar coisas. E quando você lembrar, não vai mais doer. Isso é esquecer em Cristo. Alvo. Temos que ter um alvo. A gente viu que o nosso passado, ele não deve ser motivo de vergonha. Então a gente precisa ter um alvo agora também, para que a gente prossiga para ele. Um pouquinho mais para trás, aí no 4:9, também em Filipenses. Você vai virar sua página, vai estar escrito assim, ó, Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. O que aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes, isso praticai. Paulo sabia, e nós sabemos, que o pecado está aí. Nós sabemos que a gente escuta muitas coisas, mas eu e você, nós temos acesso ao Evangelho. Eu e você, nós pertencemos a uma igreja, nós pertencemos a grupos que falam de Jesus, nós temos livre acesso à internet para procurar coisas e buscar pessoas que nos inspirem, como Paulo, a sermos exemplos. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente ouve, que seja relacionado com o Evangelho, que seja relacionado com aquilo que é bom e que gera vida, a gente precisa praticar. Se a gente não praticar o que é ensinado, não vai dar certo. Porque nós vamos esquecer. Os atletas estão aí para mostrar pra gente que se eles pararem, os músculos ficam molinhos,
Eles já não têm aquele fôlego, então eles precisam. Se você aí no seu escritório parar de digitar por alguns meses, chega uma hora que você já nem sabe onde estão as letras. Se você que é cabeleireira parar de cortar cabelo, uma hora você vai ver que você já não lembra se corta assim, como é que puxa, o que faz com esse cabelo. Prática leva ao aperfeiçoamento. A gente precisa praticar o que é ensinado, porque isso leva ao nosso aperfeiçoamento. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos ser aperfeiçoados. Algo que é interessante também é que são igrejas diferentes, né, que Paulo está falando. Nós temos Gálatas, nós temos os Filipenses, nós temos aí os Colossenses, que vamos finalizar com ele. E Paulo falando de coisas que nós temos que ouvir ainda hoje. Igrejas diferentes, em lugares diferentes, tendo que ouvir o quê? Que Cristo salva, que Cristo é o nosso Redentor e que Cristo pode todas as coisas. E Ele é acima de todas as coisas, porque Ele é soberano. Amém? Eu gostaria que você continuasse aí na sua saga comigo na Bíblia. Vamos para Colossenses agora. E ó, é do ladinho de Filipenses, é só você virar a página. Amém, irmãos? Vamos virar a página aí. E a gente vai começar pelo 1,13, já que nós temos aí, ok? 1,13 diz o seguinte, Colossenses 1,13, ok? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Jesus tirou eu e você daquele passado. Jesus, pela sua morte, nos tirou de lá. E Ele nos transportou para esse novo momento, essa nova história, esse recomeço. Aquilo era trevas. E hoje nós estamos na luz, no império dele, da luz, do amor. Vamos continuar. Ainda em Colossenses 2, 6 e 7, do ladinho. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo não diz apenas que Deus tirou ele daquele lugar e que ele nos tirou daquele lugar. Ele nos orienta. Deus nos orienta o que a gente precisa fazer, como agir, o que fazer, o que dizer. Andai em Jesus, andai nele. O que é andar, né, com Jesus? A gente vai ver nos evangelhos muitas coisas que Jesus fez e muitas palavras que ele deu. E ao decorrer dos livros do Novo Testamento, nós vamos vendo o que Jesus falou, como ele agiu, como é que aconteceu quando alguém brigou na frente de Jesus, o que ele fez, o que Jesus falou quando ele foi atacado, o que Jesus, ele é o caminho. Então a gente anda nesse caminho, porque esse caminho é verdade. E a gente anda nessa verdade, porque ela gera vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? É muito lindo, né? É muito lindo o que Deus faz. É muito lindo como Cristo nos leva a entender a graça dele. Não que a gente vai entender lá dentro e saber exatamente, botar em palavras, mas entender a ponto de gerar transformação. E você vê que aquilo que você viveu antes, no seu passado, você já não faz agora. Que amor é esse que transforma uma vida? Que amor é esse que tira de você aquilo que era trevas e traz vida? É Jesus Cristo, o nosso Redentor. Não é só meu e nem só seu, é nosso, irmãos, é nosso. Glória a Deus por isso. Continuando, a gente está agora em Colossenses. Vamos para Colossenses 2, 13 e 14 nós vamos ler. Colossenses 3, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne,
vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos. Tendo cancelado e escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Aquilo que passou, passou. Se você ainda não teve um tempo, não sentou com Deus, o sentar com Deus, eu digo você ter um tempo com Ele, com as suas próprias palavras. Você orar com as próprias palavras e dizer aquilo que você fez, aquilo que você se arrepende. E dizer, Deus, eu me arrependo daquele momento em que eu fiz isso, isso e aquilo. Por favor, gera vida em mim. Eu me arrependo, é teu. Sabe o que vai acontecer? Você será perdoado. Não importa o que você fez. Não importa onde você estava. Não importa de onde você veio. A tua história é importante para Deus. E Ele não quer que você anule o seu passado. Ele quer que você veja como está o teu futuro e onde você estava. Ele quer que você veja o que Ele já fez na tua vida. E quando você fizer essa oração de arrependimento ao Senhor, faça uma também se perdoando e dizendo, Deus, eu quero me perdoar por causa disso, disso e daquilo. E todas essas coisas serão jogadas no mar do esquecimento. Porque como a gente viu aqui, Ele cancelou, Ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele venceu. Ele venceu. E não há mais condenação. Se você se condena por algo que aconteceu, se você se condena por coisas que aconteceram e aquilo ainda respinga na tua vida hoje, senta, ora, se arrependa verdadeiramente e se perdoe. E vida que segue. Sigamos para o alvo. O alvo é Cristo. O alvo é nova vida. O alvo é olhar para trás e ver que aquilo não é o nosso presente. É olhar para trás e ver que aquilo passou. E hoje nós temos uma nova vida que é com Cristo. Amém? Vamos seguindo. Aí a gente vai para o 3:1. Logo do ladinho, Colossenses 3:1, que vai dizer o seguinte. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Como eu estava falando com vocês, Cristo nos direciona. Deus, através de Paulo, estava nos direcionando aqui. Dizendo que Cristo morreu, Cristo nos libertou, que nós temos liberdade nele, que nós estamos agora vivendo em um ambiente diferente. E está dizendo para a gente aqui, para a gente não buscar lá atrás. Não se busca lá atrás coisas, não se trazem coisas, dores de trás, não se trazem aquelas coisas que nos perturbam lá de trás. Mas a gente olha para o alto, para frente, para o que ele tem, para o que eu posso ser transformada nele, para que eu consiga perdoar mais, para que eu consiga ser uma pessoa mais alegre, para que eu consiga ser uma pessoa mais aberta, para que eu consiga transformar a vida de outras pessoas através do que Cristo fez na minha vida. Que o meu e o seu alvo não seja também só uma coisa pessoal, crescimento pessoal, ter um espiritual, elevado, aquela coisa. Não, seja por outros. Seguir a Cristo, nós que somos cristãos, é dizer, sabe o quê? Eu quero dar a minha vida para outras pessoas. Amar ao outro. Eu amo ao Senhor sobre todas as coisas. E amo ao próximo como a mim mesmo. Se eu quero me ver feliz, quero me ver contente, quero me ver realizada, eu também quero ver o outro realizado, eu também quero ver o outro contente e que essa unidade se estabeleça como o corpo de Cristo.
Amém? Então, a gente vai entender aqui no 3, do 5 ao 7. Ele vai falar algo muito conhecido por nós. Colossenses 3, 5 ao 7. Fazeis morrer, pois, a natureza terrena. E ele vai citar alguns pecados. Ele vai dizer que a gente tem que se desvincular desses pecados, que a gente tem que arrancar eles da gente. A idolatria, o desejo maligno, a prostituição, a impureza e tudo mais. E a gente precisa se revestir do novo homem. Isso eu estou falando no Colossenses 3:10. A ênfase não está no pecado. A ênfase não está naquilo que passou. A ênfase está naquilo que eu e você precisamos fazer com essa luz que a gente está recebendo. Que é, no 3:10, e vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu vou ler de novo. Revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Voltamos a falar sobre não menosprezar a nossa história. Você acha que Deus ia fazer eu e você para ele jogar fora? Você quis constituir a sua família, o seu filho, a sua filha, para jogar ele fora? Isso é até... A gente até quando pensa faz, meu Deus, como assim? Não. Você constituiu família para que aquilo gerasse vida. Porque o teu filho é tudo para ti, depois de Deus. Mas aqui na terra, quando você olha para o seu filho, você daria vida pelo seu filho. Você não jogaria ele fora? Se você não jogaria o seu filho fora, você também é filho. Eu e você também somos filhos. Nós também não devemos pensar dessa maneira. De que o nosso passado a gente tem que jogar fora e tem que simplesmente viver, ser uma outra pessoa sem lembrar daquilo que passou exatamente. Eu falo isso com propriedade porque quando eu me converti, eu parei de fazer tudo que eu fazia antes, sabe? Eu já não fazia muita coisa, né? Eu não era muito, assim, doidinha nem nada. Mas, por exemplo, eu tocava violão, cantava algumas coisas e entendi que aquilo eu fazia antes de Jesus, então eu parei. Aí eu fazia algumas coisas, outras, e eu parei também. Aí eu via tais filmes e coisas que nem eram exageradamente, sabe? Parei. Porque eu pensei que eu precisava ser outra pessoa. Eu pensei que eu tivesse que anular o meu passado. Eu pensei que eu tivesse que, sei lá, não ser eu mais. E Cristo vem e diz pra mim, o teu passado, ele é teu trampolim para o futuro. O teu passado é a tua base de dizer o que Cristo já fez. Cristo me fez uma pessoa mais segura agora. Cristo me fez uma pessoa que não tem mais medo de olhar nos olhos e conversar com as pessoas. Cristo me fez uma pessoa mais centrada. Por quê? Eu estou comparando com o meu passado. Eu sei como eu era. Você sabe como você era. Você sabe como você é. Você sabe o que você gostaria que Deus fizesse na tua vida. Não tenha medo. Porque senão você não vai estar pronto para muitas coisas que Deus tem. Da mesma maneira Deus falou comigo, né? Que eu estava sendo medrosa e estava tendo vergonha de muitas coisas. Mesmo que eu não tivesse feito grandes coisas. Mas assim, a gente tem aquela coisa da reputação e tudo mais, e a gente meio que se perde nesse meio. Então a gente precisa se revestir do novo. E a gente não pode menosprezar aquilo que o Senhor já fez. O meu desejo nessa noite é que eu e você, a gente possa entender que nós precisamos estar atentos, não no que aconteceu lá atrás, mas naquilo que Deus quer fazer e gerar nesse meio. E eu quero te perguntar, como é que está o teu coração em relação a isso? Você consegue entender que o seu passado não te define? Você consegue entender que Deus é maior que tudo isso? Que Deus é superior, poderoso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é maior que o teu pecado. Ele é maior que o teu passado.
mas Ele não quer que você anule. Ele quer que, como Paulo, eu e você, a gente consiga olhar para o nosso passado e falar assim: sabe o Senhor Jesus? Eu perseguia cristão. Eu matava cristãos. Eu levava eles para calabouços. Eu fazia atrocidades com cristãos. E veio Cristo e me resgatou desse império das trevas e me transportou para a luz. E agora que estou na luz, eu tenho um alvo, que é caminhar como Cristo andou aqui. Eu tenho um alvo, que é falar desse evangelho e fazer pessoas terem vida e vida em abundância. A pergunta que eu quero te fazer essa noite, e já vamos prosseguindo aqui para encerrar o nosso tempo, é se você está disposto a deixar os seus medos e a deixar o seu passado para seguir em frente. Essa palavra veio para mim. Levei uma boa conversa com Deus em relação a isso, porque eu realmente vi que eu não estava pronta. O pronta não significa que eu vou estar perfeita, mas o pronto é deixar o novo entrar. Enquanto eu, Dani, estiver olhando para trás e achar que tudo que aconteceu vai acontecer de novo, que todas as pessoas vão fazer o que já fizeram comigo, que eu não posso ter amizades verdadeiras porque eu sofri tal coisa, porque eu não posso ter um relacionamento porque eu sofri tal coisa, porque eu não posso ser amiga da minha família porque minha família um dia fez tal coisa. Se nós vivermos assim, é como se a gente não tivesse Cristo. Eu estou anulando o que Cristo fez na cruz. Eu estou anulando a graça que Ele deu de graça para mim. Porque eu estou colocando mais peso no pecado, mais peso no problema, mais peso no meu passado e nos meus medos do que em Cristo, o meu Redentor. Eu te convido nessa noite a você fazer uma oração. E você deixar passar esse passado. Deixar passar tudo aquilo que te prende lá atrás, os teus medos de viver o novo. Eu e você precisamos fazer essa oração. Pedindo perdão ao Senhor por estar sempre puxando o passado e dizendo que as coisas acontecem porque meu pai fez isso, as coisas acontecem porque eu passei tal coisa, a coisa acontece porque... Tudo bem, as coisas aconteceram, mas e Cristo? E Deus? E a redenção? É uma palavra pesada, porque a gente precisa entender que Cristo entregou a si mesmo, por mim e por você. E esse entregar significa gerar vida. Antes, nós gerávamos morte, porque a gente andava em morte. Mas hoje, nós andamos em vida, porque Cristo vive em nós, e Cristo é tudo em todos. Amém? Eu quero orar com você agora, e eu peço que se você quiser fazer essa oração, faça comigo e faça ao mesmo tempo que eu. Uma oração de reconciliação com o Senhor, uma oração de entender que Ele é o teu Salvador. Amém? Deus, eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te peço perdão porque muitas vezes os medos, eles tomam conta dos meus pensamentos e parece que eu não consigo caminhar. Mas é o Senhor que me faz caminhar. E eu quero crer. Aumenta a minha fé, Senhor. Me ajuda a lançar meus medos embora. Para que o novo venha e que eu me revista de uma vez por todas desse novo homem. Que eu me revista dos dons do teu fruto, do teu espírito. Que não seja mais eu que viva por mim mesmo, mas que tu, ó Senhor, viva em mim. Cuida de cada família aqui representada, Jesus, nessa nossa live. Cuida dos meus irmãos e que eles possam se alegrar nessa noite e pular de alegria, lembrando daquilo que o Senhor já fez.
E aqueles que estão aqui no começo da caminhada, ou que estão travados de alguma maneira de conseguir agir, dá coragem, força, discernimento, Senhor, sabedoria, para que eles tenham força e sejam valentes. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Amém. Que o Senhor seja engrandecido nessa noite através da minha e da sua vida. E hoje eu fiz uma oração de uma reconciliação com Ele. Porque primeiro essa palavra veio para mim e eu precisava tomar uma atitude, que era me colocar à disposição dele mais uma vez, pedir perdão e não fazer de novo esse distanciamento ou achar que os meus medos são maiores do que o meu Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E quando você pensa em salvar, significa livrar da morte. Que eu e você possamos lembrar do nosso passado como morte, como já passou, coisas ruins, e saber que nós temos vida agora, que nós temos uma nova história e que nós podemos nele, em nome de Jesus. E só deixando bem claro que quando eu falo de passado, eu falo de dores. Eu não estou falando de coisas boas, que a gente não pode olhar, que a gente não pode apreciar. Mas a gente precisa olhar para o passado, lembrar das coisas que nos trazem esperança. E quando a gente lembrar de alguma coisa que nos machucou ou nos trouxe dores, a gente lembrar que Cristo é tudo em todos, que Cristo é superior e que Cristo pode e vai fazer uma nova história nas nossas vidas. Mas nós precisamos deixar. Minha oração nessa noite é que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que o teu coração esteja aberto, porque Cristo, o Senhor dos Senhores, vai fazer grandes coisas na tua vida. É Ele quem transforma. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não menospreze a sua história. Fique firme, porque a tua história vai curar outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Era isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Continuemos firmes, continuemos fortes e que o Senhor seja o nosso alvo e que tudo seja sobre Ele, em nome de Jesus. Amém? Até mais, Deus abençoe e estamos juntos. Abraço.